Plutão acabou de entrar em Aquário. E já tivemos um avanço, um agravamento da guerra da Ucrânia. Já tivemos uma notícia, né? Porque não foi de agora, mas chegou a notícia do agravamento da crise política que vivemos no Brasil. Gente, vamos combinar o seguinte: todo mundo tem a sua preferência. Algumas pessoas são mais calmas, outras não, mas defender assassinato não é sobre o outro, não é sobre quem você prefere. É sobre quem você é. E Plutão em Aquário, e aqui acabou de entrar, eu estou gravando esse vídeo 20/11, às 15 horas e 17 minutos. Plutão, que acabou de entrar em Aquário. Ele vem mostrando que as questões coletivas, elas apontam com muita clareza o que precisa ser transformado em cada um. A que ponto deixamos essa disputa chegar? Até onde podemos naturalizar? Qual o limite do bom senso? Qual o limite da humanidade? Porque Plutão em Aquário vem falar disso. Qual o limite da nossa humanidade? Então eu começo o vídeo de hoje, que é um vídeo de previsão semanal, trazendo essa reflexão. Até que ponto você se partiu por causa dessa disputa política? Até que ponto você se perdeu? E o que pode ser resgatado, usando uma palavra plutônica, o que pode ser regenerado? O que está morto dentro de cada um que pode renascer? Que coletividade pode ser honrada? E dentro deste contexto, aproveitando que eu estou aqui gravando no dia 20 de novembro, que a nossa nação aprenda a honrar, amar, respeitar toda a sua abundância étnica. É dia da consciência negra. Mas nós que temos um fenótipo mais claro, é que precisamos mudar e tomar consciência. Falando de Plutão em Aquário, como é que a gente pode tratar o outro ser humano de uma forma diferenciada por suas raízes ancestrais, por nossas raízes ancestrais? Somos brasileiros? Somos miscigenados por natureza? E quando não somos geneticamente miscigenados, somos culturalmente miscigenados, e aqui está a nossa força. A força do pertencer. Eu acabei de gravar o vídeo de previsão, mais um vídeo, o terceiro vídeo de previsão para 2025, e no vídeo eu falava da importância, Júpiter vai entrar em Câncer, da gente ancorar a força das nossas raízes para que a gente aproveite o máximo de Plutão em Aquário e Urano em Touro, ou e Urano em Gêmeos. Essa efervescência mental, esse renascimento intelectual, isso precisa estar bem ancorado. Ancorar é honrar a nossa história, a nossa ancestralidade, a força da nossa coletividade, o pertencimento de todos nós.
vamos olhar com respeito, com amorosidade. Vamos desenvolver em nós a nossa dignidade, para que sejamos dignos no trato com o outro. Porque quando uma pessoa trata o outro com perversidade, com racismo, é a pessoa que está praticando a ação que está com muito problema. E é interessante a gente perceber que esta questão não é uma questão da comunidade preta. A homofobia não é uma questão da comunidade LGBTQIAPN+. A misoginia não é uma questão das mulheres. Melhorar o ser humano é uma questão que cabe a todos. E nós precisamos construir uma sociedade melhor. Então fica aqui o meu convite para que você pense qual é o seu papel nisso. O que é que você pode fazer? Sabe, eu sempre falo aqui que eu acho que a astrologia, eu uso a astrologia como um veículo de transformação. A gente precisa olhar para essas questões. Sabe, não sabe o que fazer? Vai fazer um curso de letramento racial. Vai aprender, tem tanta gente boa aí na internet, é tão acessível o conhecimento, tem tantos livros maravilhosos. Permita-se viver a transformação. Permita-se agir para a transformação. Às vezes a gente critica muito a sociedade e fica na inércia. Vamos arregaçar as mangas e vamos transformar esse mundo num lugar melhor. Precisa, né? Precisa. Então, estamos aqui para falar da semana. Antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou Patrícia Guiar, astróloga há mais de 38 anos. Estou com um curso de astrologia no forno, vai sair no início de 2025. Tem playlists muito legais aqui no canal. Vai lá assistir os vídeos de Plutão em Aquário, os vídeos de previsão para 2025, a playlist da Lua. Enfim, tem muita coisa legal. Dá aí uma futucada. E aproveita, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. E vamos lá falar da semana de 25 de novembro a 1º de dezembro. 1º de dezembro, nós temos uma lua nova em Sagitário, que pede uma revisão do nosso processo de avançar. Às vezes é preciso abrir mão para poder ganhar. Às vezes é preciso morrer para renascer. Às vezes é preciso adoecer para regenerar. Essa lua nova, ela vem com essa pegada de que eu dou um passo para trás, eu abro mão, eu olho para o divergente, eu penso no bem comum e aí sim eu sou capaz de compor, eu sou capaz de avançar. Eu sou capaz de brilhar, eu sou capaz de comunicar. É uma lua que tem uma pegada relacional muito grande. E ela é uma lua não, gente, é uma lunação que tem uma pegada relacional muito grande. Que tem uma pegada explosiva muito grande. E durante a semana, a gente já vai sentir essa energia de necessidade de revisão, de ponderação, de que é preciso sentir o chão, parar e pensar a cada passo, para que não tenhamos
pessoalmente e coletivamente, enormes prejuízos. Então já fica aí atento no manejo dessa semana, para você trabalhar a sua consciência, para você trabalhar o seu pé no freio. E devagar, como diz aí a sabedoria popular, devagar e sempre. Mesmo que esse devagar, por algum momento, seja paradinho esperando a oportunidade. É desafiador para uma lua nova em Sagitário? É desafiador pelos aspectos que faz, que nós vamos ver daqui a pouco? Mas quem disse que esse momento não está cheio de desafio? Nem precisa de astrologia para isso, né, gente? Não tá fácil, não. Vamos lá. Na segunda-feira, esse momento de pausa, esse momento de deixa eu dar uma revisada aqui, já começa com Mercúrio entrando no movimento de retrogradação em Sagitário, que é o signo dessa próxima lunação. Então, acredito que ninguém que esteja aqui, mas acredite naquela coisa de que a culpa é do Mercúrio retrógrado, de uma fase que teve assim, que fizeram um terrorismo em relação a isso. Não. Mercúrio retrógrado não é ruim. Andar para trás não é ruim. Reavaliar não é ruim. Repensar, refletir, ponderar não é ruim. Não, gente, não é. O que é isso? O que é isso? Faz parte da dinâmica da vida avançar, parar, rever, recuar, assentar, repensar, prosseguir. Tá, às vezes dá trabalho com algumas coisas, às vezes dá trabalho com contrato, às vezes dá trabalho na compra de eletrônicos, na revisão de situações, sim. Viver dá trabalho. É isso, né? Seres de luz, estamos aqui na Terra. E viemos para a Terra nesse momento de transição. O que é um Mercúrio retrógrado entre tantos outros trânsitos? Isso é rindo de nervoso, viu? É que estamos aqui vivendo. Então, bora se colocar disposto nesse movimento de repensar, nesse movimento de rever e cumprindo o máximo de Mercúrio em Sagitário, nesse movimento de filosofar, sabe, de pensar e rever profundamente os nossos conceitos elaborados do que é verdade, o que não é verdade, quais são os limites, de pensar sobre a vida, de pensar sobre nós mesmos, de pensar sobre os nossos valores morais, de fazer ética. Porque ética é isso, ética é esse exercício filosófico, é esse exercício apurado de pensar os valores da sociedade, de pensar os valores que nós adotamos enquanto seres sociais. E nada melhor, nenhum trânsito pode ser melhor que esse. Que Mercúrio retrógrado em Sagitário, para a gente se debruçar sobre questões éticas. Independente se é A, se é B, se é C, o que é certo mesmo? E se fosse comigo? E se fosse com meu filho? Se fosse com minha filha? Se fosse com o meu pai? Se fosse com minha mãe? Como é que seria? Os nossos pesos, medidas, valores. Aproveita esse Mercúrio retrógrado em Sagitário para isso, para rever essas questões, para repensar crenças, dogmas, para
ultrapassar crenças limitantes, valores que te desvalorizam, na medida em que te impedem de ser mais de você, que te impedem de avançar. Pega essa pausa, esse recuar e pensa nisso. Na terça-feira, nós temos já o acentuar de um trânsito, de uma conjunção Lua, Vesta e Lilith em Libra, que fica Vesta e Lilith em Libra pela semana inteira aí. E é interessante a gente pensar essa força feminina reunida em Libra. E aí? Qual é a nossa força relacional? O que o outro, pegando ainda essa energia de Mercúrio retrógrado, pegando esse pensar, esse repensar, o que o outro te mostra sobre você que não é legal de ver? Às vezes o outro te mostra uma forma que você está deixando que o outro te trate. E se você olha para você nesse processo? Sim, é importante que a gente olhe para o outro, é importante que a gente... Enfim, mas nesse momento vamos olhar por que se permite. Onde é que está essa força de Lilith, de... E chutar o pau da barraca. E falar, não, para, vaza. Quais são as relações que invadem o seu lugar mais especial, sabe? O seu lugar mais íntimo, um lugar que não deveria nunca ser invadido, nunca. Que deveria ser genuinamente preservado. E como é que você pode se debruçar sobre isso para ver o que é que você pode fazer em relação a isso? E qual é o passo possível nesse momento? E mesmo que você não veja o desemaranhar dessa relação, porque às vezes isso sempre nos coloca em vínculos sistêmicos assim bem complicados. Nos leva a refletir sobre esses vínculos. Às vezes não é fácil desemaranhar. Mas qual é o passo possível? E todos esses processos de desemaranhamentos, sabe? Esses processos que nos violentam de alguma maneira, que nos agridem, esse processo de libertação, eles começam com uma caída de ficha, com um primeiro passo, com um primeiro movimento. Então, volta para dentro. Reúne forças internas. Resgata o poder que você tem. Sabe essa chama que arde no peito? Visualiza ela crescendo, visualiza ela queimando, visualiza ela transmutando. Sabe? Queimando aquilo que precisa ser queimado para lhe dar força. Para você se centrar na sua luz, no seu fogo sagrado. E estabelecer relações de outra natureza. A semana toda isso vai estar em voga. Isso tem a ver com limites. Isso tem a ver com relações diplomáticas. Isso tem a ver com a nossa vida pessoal. Isso tem a ver com o coletivo. Com desrespeito à vida do outro, ao território do outro, ao espaço do outro, à cultura do outro, ao jeito do outro, ao país do outro, e enfim. No âmbito pessoal, pensa, centra, e aqui ó, visualiza uma linda lareira de Vesta, queimando, transmutando o que te impede de demarcar, de queimar pactos. Sabe, aqueles pactos relacionais que estão ali no nosso sistema, ó, às vezes há séculos, e a gente vai repetindo.
Então, pode vir uma dor te futucando. Aproveita. Aproveita. É uma oportunidade de avançar nesse projeto de curar. Sabe? De avançar. Na quarta-feira nós temos um trígono legal do Sol em Sagitário com Marte em Leão. E, mais uma vez, é um trânsito por causa de toda a configuração de Leão esse ano, que ainda volta para Câncer, que, enfim, é um trânsito para a gente olhar para o avançar, mas ponderar. Não ir com aquela fome, com aquela vontade, com aquela sede que Sagitário e Leão normalmente provocam. É sabendo que vai, mas que volta. Então, como é que vai? Até o trígono tá assim, viu? Até. Então, assim, é uma semana que as questões de limite, as questões de liderança, as questões relacionais, os pactos relacionais estão aí para serem revisitados. E quando a gente fala em termos de coletividade, nós temos pactos nacionais. Nós temos vários pactos nacionais em relação a coisas escondidas, coisas da natureza de Lilith que são feitas na história do Brasil desde sempre, desde a chegada do europeu aqui. Que a história é cheia de subterfúgios. Quais os pactos que nós estamos mantendo? Quais os pactos, enquanto nação, que nós precisamos desfazer para que outros pactos... Olha, o Mercúrio retrógrado de novo aí em Sagitário, gente. Para que outros pactos possam ser refeitos. Pactos que sejam melhores para todos. Com ponderação. Com reflexão. Isso vale também para o panorama mundial. Vamos lá. Na quinta-feira, nós temos uma quadratura de Vênus em Capricórnio com Quirón retrógrado em Áries, que fala dessa necessidade de rever estruturas amorosas, estruturas relacionais, estruturas saturninas que ferem o seu ser e que ferem o seu espaço. Mais uma vez, que bom que o Mercúrio está retrógrado logo em Sagitário, para a gente ter essa capacidade de fazer essa análise profunda, essa análise filosófica. Vamos usar o céu a nosso favor. Sabe? Mergulhar nessa jornada. Porque a gente vai descobrindo tanta coisa. Às vezes tem gente que fala assim, eu prefiro não ver, eu prefiro não olhar. Gente, e você acha o quê? Se você não cuida das suas dores, que elas não existem? Me conta, você realmente acredita nisso? Tudo que você pode fazer é dar conta. Eu sinto muito te trazer essa realidade. Tudo que você precisa fazer é dar conta. Não há muito, não. Você pode até evitar por um período, tem uma hora que te pega na esquina. Isso não é uma praga, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, isso é um aviso. Então, é um momento realmente de revisitar essas estruturas, inclusive estruturas que envolvem vínculos de escassez. Aonde eu me diminuo para estar numa escassez e permanecer em situações. E, mais uma vez, isso tem a ver com questões ao que serve a escassez da nossa população. A quem serve, né? A quem serve. A escassez de educação, a escassez de saúde.
a escassez de informação, a informações manipuladas, a pessoas que pegam uma pseudo-realidade, mastigam e dão essa realidade, olha a fake news aí, para o outro. A quem que serve? Por que que isso está na nossa estrutura há tanto tempo? E aí vamos lembrar que o nodo norte está em Áries. É a nossa missão nesse momento, enquanto humanidade, olhar para essas questões. Porque daqui a pouco vai ser Saturno e Netuno que vão entrar em Áries. E aí a conta chega. E se você não está entendendo o que eu estou falando, vai lá assistir o vídeo de previsão 2025 que fala de Saturno e Netuno. É o vídeo 2, que eu explico direitinho. Se a gente não aproveita agora esse momento do nodo norte em Áries, apontando o caminho, quando Saturno e Netuno chegar, e a gente vai ter que olhar para a conta e pensar assim, por que eu não fiz a lição de casa, hein? Pois é. Vamos fazer, né? Vamos fazer. Porque dos males sempre é o menor. Parar, se debruçar sobre você, sobre sua vida, sobre suas questões, sobre a sua capacidade de evoluir enquanto ser, enquanto indivíduo, enquanto processo de individuação e somar na evolução dessa coletividade que está precisando, misericórdia. Na sexta-feira, nós continuamos com a conjunção de Vesta e Lilith. A Lua não está mais, mas está ali a marcação e está Vesta e Lilith fazendo um trígono com Júpiter em Gêmeos. Então, é uma energia que talvez alguma informação externa te traga uma compreensão mais apurada desse processo, sabe? Quando chega uma pessoa, uma informação, uma conversa, uma ficha que cai de algo que você ouviu, que você leu, mas é uma nova informação, um novo conhecimento, uma nova peça que é colocada ali naquele quebra-cabeça e de repente você começa a deslumbrar do que trata. E no panorama nacional nós podemos ver peças importantes entrando aí, justamente nessa configuração, sabe? De uma nova peça no quebra-cabeça. Veremos. No sábado, a Lua entra em Sagitário. E no domingo, temos a Lua nova de Sagitário, que é essa Lua que eu estava falando para vocês, desse potencial que ocorre a 9 graus e 32 minutos do signo de Sagitário. E esse encontro, né? Toda alunação é essa semente, é o encontro da energia masculina yang do Sol com a energia yin da Lua. Esse encontro, essa semente, é por isso que a gente planta aí, tá? Plantamos intenções na Lua nova. Então, nós temos essa Lua nova, olha para esse triângulo azul, participando de um grande trino de fogo, que tem aí a Lua e o Sol em uma das extremidades, o nodo norte em Áries em outra extremidade, e o Marte ali em cima de Rosinha, em Leão, em outra extremidade. Então, há uma possibilidade de avançar, há uma possibilidade de queimar algo para que uma nova situação se estabeleça, para que a gente consiga evoluir em algum passo. Mas isso só acontece, só é possível se houver a ponderação. Olha o que está aí em rosa.
Plutão, nessa oposição com Marte que já está aí há alguns dias, colocando que não dá para avançar sempre, que não dá para pensar só no que se quer sem olhar para o que é bom para todos, para uma maioria, para uma coletividade. Se você, na sua vida pessoal, avança como um trator, a capacidade de destruição e de um incêndio, de uma explosão, ela é real nessa alunação de Sagitário, que vai aí praticamente por todo o mês de dezembro. Então é um momento de você estar medindo o seu avançar, o seu recuar, os seus passos, o que é seu, o que é do outro, até onde você pode ir, quais os limites do bom senso, quais os limites da ética. Qual o propósito, qual o grande propósito disso? Sabe que ideal de prosperidade é esse? E aí, nesse jogo de cintura, nessa composição, aí sim, algo proveitoso pode vir. Mas isso é desafiador. Respirando. Plutão e Marte em oposição são desafiadores. E no âmbito nacional e internacional, então, vamos beber um chazinho, né? Vamos. Nós temos desafios ainda maiores. Ainda maiores. Há uma necessidade de composição, de ponderação, de recuar, para esperar o momento certo de avançar, para não haver uma perda maior, para não haver um degringolar absurdo de um processo. Eu estou falando de Brasil, eu estou falando de mundo. Vamos esperar. Bateram aqui na porta, eu tomei um susto, gente. Vamos esperar que esse processo seja bem conduzido. Vamos esperar. Vamos focar para que nós usemos na nossa vida, nas nossas vidas pessoais o nosso bom senso e para que essa egrégora de bom senso ela se ancore, ela se estabeleça no Brasil e no mundo. Para que aí sim a gente possa transmutar, olha, um triângulo de fogo, para que a gente possa queimar um passado, uma energia que está aí há muito e que precisa ser renovada. E que isso não seja feito na destruição, na crise total. Que tenhamos na coletividade e na individualidade sabedoria. E é isso que eu desejo a cada um de vocês e que desejo a mim mesma. Que nós tenhamos sabedoria, sabe? Que nós tenhamos essa capacidade de ponderação, de reflexão para atuar nesse processo da melhor maneira que cada um der conta. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.